Hoje eu trouxe um tema que interessa muito a vocês e que também é muito do meu interesse, porque ele tem tudo a ver com essa reconexão com a nossa essência, que é o que eu me proponho a trazer para vocês aqui pelo Curandeiros de Nós. Hoje eu separei o tema da intuição, reconexão com a intuição, e por isso eu escolhi, o oráculo feminino, o Mulheres que Correm com os Lobos, que traz uma lenda muito interessante que ilustrou para mim a relação com a intuição e que ela também dá pistas práticas de como lidar com essa reconexão. Então, num primeiro momento eu vou comentar sobre a lenda, vou contar a lenda, e se tu já tiver conhecimento sobre essa lenda e quiser apressar essa parte do vídeo, num segundo momento eu vou falar sobre a análise do que essa lenda tem para nos trazer. Então, a lenda começa com a Vassalissa, que é a personagem principal, com a sua mãe no momento da morte da sua mãe. Elas têm um diálogo ali naquele momento em que a mãe chama ela para conversar e diz que aquele é o último suspiro dela. Então ela, antes de ir, quer deixar para a Vassalissa uma bênção. E aí ela entrega para a Vassalissa uma bonequinha que tem as mesmas vestes que ela, um avental branco e uma botinha vermelha, uma sainha preta. E diz que ela precisa guardar em segredo aquela boneca, não contar dela para ninguém, alimentar a boneca e ouvir a boneca. A Vassalissa fica com o pai dela por um tempo, até que o pai dela casa com outra mulher que tem 2 filhas. Elas têm muita maldade, elas abominam a Vassalissa, porque a Vassalissa tem uma doçura, uma prestatividade para as coisas e só invejam a Vassalissa, não gostam da Vassalissa, tratam mal a Vassalissa. Elas moram perto de uma floresta e lá elas mandam sempre a Vassalissa ir pra floresta para cortar lenha, porque ela pode se machucar, assim. E aí tem um dia que elas já não aguentam mais a Vassalissa e elas armam contra ela. Decidem que elas vão fingir que o fogo da casa se extinguiu, e aí elas deixam tudo no escuro, e aí quando a Vassalissa chega, elas dizem que o fogo da casa se foi e que ela precisa entrar na floresta para buscar um fogo. E aí a Vassalissa topa, só que ela vai para essa empreitada e elas estão tramando que ela vai encontrar a bruxa que tem na floresta para pedir esse fogo e que a bruxa vai aniquilar a Vassalissa. A Vassalissa entra a floresta dentro e ela só tem com ela a bonequinha, que é a bênção da mãe. E quando ela precisa saber para que lado ir, porque ela não conhece aquela redondeza, ela pergunta para a bonequinha. E ela percebe que toda vez que ela se conecta com a bonequinha, que ela encosta na bonequinha, ela já se sente melhor. E a bonequinha responde para ela, para que lado ela vai. Então ela vai tendo essa segurança conforme ela vai confiando na boneca, até que elas vão se aproximando da casa e aí passa por ela primeiro um homem branco num cavalo branco, depois um homem vermelho num cavalo vermelho, e quando ela tá chegando no casebre da bruxa, passa um homem de preto num cavalo preto e entra no casebre. Ela olha para aquele local que ela chegou e ela pergunta para a boneca: é aqui que a gente deveria ter chegado? E a boneca assente. Aquele lugar que ela chegou é muito estranho, porque ele tem ossos, tem crânios pela cerca e tem coisas que parecem ser dedos humanos. E é muito esquisito num primeiro olhar. Ela percebe que a casa tá sobre pés de galinha, que gira sem parar. E ainda fica mais estranho quando ela vê a Baba Yaga. É aquele arquétipo da bruxa mesmo, né? Verruga, pele escamosa, não é uma visão bonita. E ela assusta no início. Chega pra Vassalissa e ela pergunta: o que você quer? E a Vassalissa diz: eu vim buscar o fogo. Por que você acha que eu vou te dar o fogo? Porque eu estou pedindo. E a Baba Yaga gosta da resposta dela e diz pra ela que não tem a menor possibilidade dela dar o fogo que a Vassalissa deixou extinguir antes dela fazer algumas tarefas, dela trabalhar para a Baba Yaga. E aí que ela dá as tarefas que são a parte mais rica desse livro, dessa lenda. Quando ela entrega as tarefas para a Vassalissa, que são
limpar a casa, lavar as roupas da Baba Yaga e cozinhar para ela. E a Vassalissa, num primeiro momento, pensa, será que eu vou dar conta? Ela pergunta para a boneca, será que eu vou dar conta? E a boneca diz para ela confiar e ajuda ela. Quando a Vassalissa dorme, a boneca faz. E aí a primeira etapa das tarefas está concluída. Aí na sequência, a bruxa vê que ela concluiu as tarefas e dá mais tarefas para ela. E tendo limpado e cozinhado, ela pede para a Vassalissa uma tarefa ainda mais difícil, que é separar um monte de estrume de sementes de papoula. E aí a Vassalissa acha que realmente ela não vai dar conta. Ela pensa que ela vai precisar fazer tudo aquilo e que ela não sabe se ela vai conseguir, porque é uma tarefa muito minuciosa. E, na verdade, a bonequinha convida ela a dormir, relaxar e no outro dia tá tudo pronto. A bonequinha fez o trabalho que precisava ser feito. Então ela terminou as tarefas que ela precisava fazer. E a Yaga começou a encarar a Vassalissa e perguntou se a Vassalissa queria alguma coisa. A Vassalissa disse que tinha algumas dúvidas e perguntou para ela o que era o cavalo branco com cara de branco, o vermelho com cara de vermelho e o preto com cara de preto. E a Baba Yaga disse para ela que eram o dia dela, o amanhecer, o sol nascente e a noite. E ela perguntou se ela não queria perguntar mais nada. E disse que saber demais envelhecia as pessoas antes da hora. E a Vassalissa ia perguntar para ela sobre umas mãos que apareciam misteriosamente e faziam um trabalho que precisava ser feito, que eram os criados da Baba Yaga, que quando ela precisava do trabalho apareciam, surgiam aquelas mãos no ar, faziam o trabalho e desapareciam. E ela resolveu que ela não ia perguntar porque a boneca se manifestou, se agitou e ela entendeu que não era para ela saber tudo. E aí ela disse pra Yaga que ela ia seguir o conselho e não ia perguntar. E aí a Yaga elogiou ela, disse que ela era ajuizada pra idade dela. E aí a Vassalissa disse, foi a bênção que a minha mãe me deu. E ela disse, bênção? Aqui nessa casa não se precisa de bênção nenhuma. E aí pegou o que ela tinha prometido, que era o fogo, pegou uma das caveiras incandescentes que estavam na cerca, colocou numa vara e mandou a Vassalissa floresta dentro. Disse para ela levar para casa e não falar mais nenhuma palavra. Ela ia agradecer para Baba Yaga, mas a bonequinha se remexeu ali e ela entendeu que ela só precisava ir embora. E ela foi correndo, atravessou a floresta dentro no caminho e enquanto ela ia para lá, ela pensou várias vezes em jogar fora essa luz que estava iluminando o caminho dela. Ela afinal estava com aquela vara ali, mostrando o caminho, mas aquilo ali tinha tanto poder, tinha aquele fogo saindo pelos olhos, pelo nariz e pela boca, que ela sentiu medo daquele poder e ela pensou em jogar fora. Mas a bonequinha, de certa forma, deu a força que ela precisava para ela continuar um passo atrás do outro e seguir na direção da casa. Quando elas chegaram lá, para surpresa da madrasta e das filhas, ela estava viva. Simplesmente adentra a casa e a caveira fica observando a madrasta e as duas irmãs, observando até que elas queimam por completo, se dissolvem e não sobra nada. Elas foram aniquiladas pelo poder da caveira. Nesse momento em que o selfie da mãe boazinha definhou, isso precisa ficar cada vez mais concretizado para a mulher. E aí a Vassalissa percebe a existência da madrasta e das duas irmãs, que são os aspectos rejeitadores do self que tem dentro dela. As partes difíceis de lidar, mas que fazem parte dela. E que ela vai precisar aprender a ter uma relação com aqueles aspectos de dentro dela, que são esses aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self. Num terceiro momento, tem a saída da Vassalissa para adentrar a floresta. Aqui é um momento muito simbólico, porque ela precisa aprender a confiar nos sentidos interiores. Ela precisa aprender a confiar na boneca, que é a representação da intuição. Ela precisa alimentar a boneca, que foi o que a mãe dela passou lá quando estava morrendo. Alimentar a boneca de forma objetiva falando, significa dar atenção à voz da intuição, permitir que ela se expresse e ouvir ela, porque não adianta nada a gente ter a nossa intuição se a gente não der ouvidos a ela.
e ela só é que nem um músculo, ela fortalece com o uso. Depois a Vassalissa encontra a bruxa selvagem e aí ela precisa olhar para aquilo, ela precisa encarar o que ela tá vendo, ela não pode desviar o olhar, ela precisa ter uma relação com aquela mulher, ela precisa, ela tem um objetivo dali, ela quer extrair algo daquela relação, ela precisa criar uma boa relação. Aqui tem uma parte bem interessante para mulheres que têm bruxismo, prestem atenção nisso, eu fiz um post aqui um tempo atrás, no Instagram sobre a questão do bruxismo, que muitas vezes a gente somatiza nessa área, e a própria Clarissa traz no livro que seria a Baba Yaga, essa bruxa, né, essa parte selvagem dentro de nós querendo se expressar. Então a gente range os dentes durante a noite e às vezes a gente está precisando encarar essa bruxa selvagem. E aí ela começa a cumprir as tarefas para a bruxa, né? Ela tem que servir ao não racional, né? Isso significa o quê? Manter o ambiente psíquico organizado. A gente precisa dedicar tempo para a organização da nossa mente, para a gente ter um bom relacionamento com a gente. Aqui a gente precisa aprender a valorizar a vida não superficial. Isso significa dar luz às nossas ideias e aos nossos projetos. E ter a consciência de que um projeto que a gente quer ver crescer precisa ter consistência. Outra tarefa que a Baba Yaga coloca para a Vassalissa é a da separação de coisas que são muito parecidas. Aqui ela tem que aprender, nós mulheres também, a discernir coisas que se parecem muito. Por exemplo, o amor verdadeiro do amor falso. E a gente tem que aprender a confiar no poder do inconsciente. Porque tem coisas que a gente não vai entender pelo viés racional. E a gente precisa aprender isso, eu inclusa. Aprender a confiar nas coisas que fogem ao ego, ao controle do ego. Aqui ela entende que ela não vai saber de tudo, que ela não precisa saber de tudo. Então ela pergunta pra Baba Yaga sobre os cavaleiros. E aí a Baba Yaga diz pra ela que é o dia e a noite dela, né? Então ela está ensinando para a Vassalissa sobre o tempo cíclico, sobre a ciclicidade, que é algo que eu trago bastante aqui também, sobre a gente entender os nossos momentos de dar vida, de definhar e de deixar morrer ideias, projetos, aceitar a natureza da vida, morte e vida, sem tentar arrastar os ciclos infinitamente. E aí então ela tá apta para levar a caveira com fogo para casa, né? E aí ela tá empoderada com aquele poder todo ali que a Baba Yaga deu para ela, que somos nós diante do nosso poder da intuição e poder do conhecimento do selvagem, do intuitivo, do instintivo dentro de nós. E aí ela sente vontade algumas vezes de jogar fora aquele poder, né? Porque de que adianta ter todo esse poder na mão se eu tô enxergando tudo tão claramente? Muitas vezes a gente se pergunta isso, né? Muitas vezes quando a gente chega nesse estágio em que a gente está enxergando muitas coisas sobre nós e sobre os outros, esse fogo, essa visão diferente, essa visão instintual do selvagem, não tem como desver, não tem como jogar fora. A gente não tem retrocesso nesse sentido, a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma que nos empodere, que nos desafie, que nos proporcione crescimento. Então ela não tem mais o que temer, não tem mais insegurança, não tem mais medo que paralise ela. Ela precisa aprender a confiar e a bonequinha indica isso pra ela. Um passo de cada vez, é só isso que precisa fazer, não precisa temer o que vai acontecer lá na frente. Um passo de cada vez. E isso a gente consegue fazer, né? E aí ela chega lá na casa, no final. Tá lá a madrasta e as duas irmãs e ela com todo aquele poder que ela adquiriu depois dessa jornada. Aqui, nesse estágio, tudo aquilo que nos oprimia perde a libido e a gente precisa se fazer uma pergunta derradeira. Eu tenho fome de quê? O que eu quero agora? Do que eu preciso? A partir dessas perguntas a gente reformula a sombra. Como vocês podem perceber, é todo um processo que trouxe a Vassalissa até o resgate da intuição, a aquisição dos saberes selvagens com essa bruxa, né, a partir desse contato com essa bruxa, dessa relação que ela construiu, e aí agora ela olha novamente para a madrasta e para as duas irmãs, a caveira olha, que já é um outro olhar, né, um olhar poderoso, é um olhar mais sóbrio,
a respeito daquilo, de tudo, né, com mais consciência, um olhar mais consciente, e elas simplesmente são aniquiladas, ou seja, aquelas forças paralisadoras na nossa psique, elas não vão ter o mesmo poder que elas tinham antes. A gente reformula a sombra a nosso favor, a gente movimenta essas forças que poderiam ser destrutivas como algo construtivo através das perguntas certas. Pelo que eu anseio? Essa é a pergunta do estágio final do acesso à intuição. Espero que esse vídeo imenso tenha feito sentido, que te ajude na relação com a tua intuição. E se tu pensa em alguém que possa se interessar por esse assunto, que possa se valer desse conhecimento para aplicar já na sua vida, a partir de agora, a partir desse momento, para conquistar novos objetivos, para sair da zona de conforto, para aceitar esse poder instintivo que a gente tem, esse poder que vem já do nosso íntimo, né? Esse nosso poder enquanto mulheres, que tu possa compartilhar com outras pessoas, mandar esse vídeo para uma amiga, se inscreve no canal, isso é muito importante para quem faz conteúdo na internet. Ativa as notificações para receber toda vez que eu fizer vídeo novo e muito obrigada!